Sejam todos bem-vindos para o nosso quinto episódio do CrossFit Internacional Nacional temporada 2024. Bom, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a declaração do Adrian Bosman, o homem que monta os odds do Open. Ele deu uma declaração dentro do podcast do CrossFit que não teremos uma lista de equipamentos esse ano sendo divulgadas antes do Open. E para falar disso, a gente vai bater um pouquinho mais nesse martelo, mas antes eu vou pedir para vocês seguirem o canal se você não segue, curtir aqui esse vídeo e dar uma olhadinha nos outros também, se puder curtir nos outros a gente também agradece, para que a gente possa continuar criando cada vez mais conteúdo. Vocês ajudam muito o nosso canal a crescer e virar mais uma forma de a gente trazer informação para vocês, ok? Então, depois da vinheta, a gente fala um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos lá, pessoal. Adrian Bosman afirmou que não teremos uma lista de equipamentos esse ano para quem vai competir o Open, tá? Mas ele explicou o motivo disso. A CrossFit nunca fez listagem de equipamentos anteriormente sobre os equipamentos a serem usados no Open, tá? Isso começou a ser usado em 2020 com a pandemia da Covid-19. Eles fizeram isso até porque muitos boxes acabaram fechando as portas, alguns atletas precisavam fazer isso na garagem de casa. Então, para que todos pudessem fazer o Open e se preparar para o Open, no caso, né? Se precisassem pegar o equipamento lá no box, ou se precisassem pedir um equipamento para alguém, porque dentro de casa não tinha a estrutura de um box, para que essas pessoas pudessem fazer isso, né? E depois disso eles ainda botaram, né, nos anos anteriores, depois da pandemia, eles continuaram passando essa lista de equipamentos, mas esse ano eles resolveram tirar de vez e voltar ao que era nos anos anteriores à pandemia, tá? Ele explicou também que esse motivo foi dado porque ele reparou que a CrossFit, no caso, né, reparou que as pessoas estavam ficando muito ansiosas, esperando a lista para poder aí tentar achar qual era o Open, qual era a prova que poderia ter e tudo mais. Então eles acharam por bem tirar a lista e o Bosman afirmou que os workouts do Open não terão nada, absolutamente nada, que não se tem dentro de um box de CrossFit afiliado normalmente, tá? Então, o que a gente vai ter são movimentos básicos, CrossFit raiz, dentro do Open, segundo o que o Adrian Bosman, o criador dos odds do Open, afirmou no podcast que ele fez do CrossFit Games, tá? E é aqui no YouTube também, se você procurar CrossFit Games Podcast, você vai encontrar essa entrevista toda em inglês, tá? E, na realidade, o Bosman colocou isso, falou exatamente isso, porque ele começou a reparar que as pessoas começavam a ficar muito aflitas, muito ansiosas, querendo saber da lista, para poder ver isso e aquilo. Então, eles retiraram de vez a lista e a gente vai ficar na dúvida do que vai ser, aumentou ainda mais a dúvida, né, para saber qual vai ser o movimento do CrossFit Open que a gente vai enfrentar aí esse ano. Afinal de contas, quando a gente via a lista, a gente já podia até pensar, a gente não teria assim, como é que seria o workout do Open, do 24.1, do 24.2 e por aí em diante. Mas a gente já poderia saber mais ou menos o que entraria, né? Se eles pedem uma corda, porque a gente vai ter aí um single under, double under, um crossover. Se eles pedem um número X de peso, a gente já poderia entender que teria um clean, snatch e tal. Então a lista também deixava a galera querendo saber, mexia um pouquinho com essa parte, né? Então a lista tem também o seu ponto legal, tinha também seu ponto legal, né? Mas é compreensível o que o Bosman disse. E a gente vai ter, na realidade, o parecer verdadeiro se o que ele afirmou é real ou não, quando saírem as provas do Open. Mas eu acho muito difícil que a CrossFit vá colocar algo fora do normal do que a gente já está preparado ali dentro do box. Afinal de contas, né, não tem para que eles tentarem ferrar com quem está lá dentro do Open. Então, o Bosman deu essa declaração no podcast, repercutiu interessante até, teve muita repercussão positiva sobre o fato. Na hora do Butt a gente botou a matéria.
Se você quiser, acessa lá www.horadoburp.com.br, que lá está até mais completo com as falas do Bosman que ele deu dentro do podcast em português, né, que a gente traduziu para vocês. Então, essa é a realidade. A gente não tem lista esse ano, porém, pelo que o Bosman falou, a gente não precisa se preocupar, porque o que a gente vai ter dentro do Open vai ser o que a gente tem dentro dos boxes. Provavelmente não teremos nenhuma prova de ergômetro, né? Afinal de contas, nem todo box tem condição de ter um ergômetro dentro dele, né? Ou então não tem como eles pedirem, por exemplo, um movimento de airbike, um ergômetro airbike dado com a bicicleta, do desespero. Não tem como eles botarem airbike, porque nem todo box tem airbike, né? É muito comum a gente ter o remo, mas também não são todos que têm. Então, talvez o ergômetro seja tirado isso aí. E também a gente pode ter muito movimento de barra, que barra a gente tem bastante, peso a gente tem bastante. E isso possibilita também o fato de eles poderem usar workouts onde você não tem um limite de peso, né? Como, por exemplo, se você tiver PR, você vai usar o peso que você tiver dentro do box. Então, provavelmente, você não vai ficar preso, então não ficar preso a um teto máximo. Você vai colocar o peso que você aguenta e quanto peso você aguentar colocar na barra. Então, tem também o seu lado positivo a não listagem, né, do que a gente vai precisar para dentro do Open. Porém, isso aí a gente vai ficar sabendo mais para frente aí, conforme os dias vão passando, e daqui a pouquinho o Open 24.1 tá aí batendo na porta para falar pra gente o que vai ser e se o Bosman estava realmente falando a verdade. Eu acredito que tá. Bom, pessoal, e assim a gente finaliza mais um vídeo aqui da temporada 2024 CrossFit nacional e internacional, com um foco no que o Bosman falou. Se você gostou, dá sua curtida, dá o seu like, dá o seu joinha. Bota aqui pra gente nos comentários o que você achou da decisão, se o Bosman tá certo em fazer isso, se ele tá errado em fazer isso, se você tava ou não esperando essa lista sair, ok? E se você não segue o nosso canal, tá na hora de seguir, tá? Então vai lá, segue o canalzinho, ajuda a gente a crescer aqui dentro do YouTube também, tá? A gente já tá grandinho lá no Instagram, pode crescer mais, mas já tá grandinho no Instagram, vamos crescer aqui dentro também no YouTube, mostrar a força da comunidade, e assim a gente consegue trazer mais informações para vocês, beleza? Então, espero vocês até o próximo vídeo, não abandona a gente, não deixa de seguir o canal e não dá mole, porque senão vai pagar mole.